Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Daqui quem vos fala é o Genilson Paiva e neste vídeo eu vou falar com vocês, né, algo que eu acredito que já comentei, que é o fato de eu ser escritor. Vou fazer aqui um pequeno testemunho sobre como e quando eu me tornei escritor. Então pessoal, deixem um like, subscrevam e bora pro vídeo. Bem, pessoal, como eu comentei há pouco, eu sou escritor e tenho já dois livros lançados. Esses dois aqui, o livro Uma Realidade Angolana, das Tendas à Esperança, e o livro Zor, A Voz Orientadora. Livros que eu lancei o ano passado, e no início do ano passado, e outro lancei esse ano, acho que foi em março ou fevereiro, uma coisa assim parecida. Mas no ano de 2022, se não estou em erro, foi quando surgiu em mim esse desejo, esse impulso para a escrita. Mas indo propriamente ao tema do vídeo, sobre como e quando eu me tornei escritor, importa aqui dizer que eu nunca fui uma pessoa propriamente talhada ou datada a escrita ou a literatura. Eu sempre fui uma pessoa mais da arte, podemos assim dizer. Vou passar aqui umas imagens para vocês verem alguns desenhos que eu tenho realizado. Eu sempre tive como talento natural a arte, ou nesse caso o desenho. Nunca fui, como já disse, propriamente uma pessoa muito datada a escrever. E diferente da arte ou do desenho, que é uma coisa que me acompanha desde a minha infância, a, a escrita, não, a escrita veio, como eu disse há pouco, de repente. Até me lembro de quando veio o impulso para escrever o meu primeiro livro, Uma Realidade Angolana. Era numa madrugada, eu estava deitado na cama. Até eu lembro-me que foi numa fase não muito boa, no ano de 2022, era uma fase que eu não estava assim tão bem. E estava eu deitado, era de madrugada, estava assim com alguma insônia. E de repente, Deus veio, falou comigo e disse-me: escreva um livro. E não apenas disse para escrever o livro, deu-me toda, mas toda mesmo, deu-me toda a ideia do livro. O início, o meio, o fim, os personagens, o desenvolvimento dos personagens, tudo, absolutamente tudo, Deus deu. E nos dias subsequentes, nos dias que se passaram, eu então comecei a escrever o livro. Comecei a escrever, a trabalhar no roteiro. Na altura até nem sabia como criar um roteiro, só criei. Né? Nesse caso, Deus criou, eu apenas trabalhei nele e fui escrevendo um pouco de cada vez, um dia de cada vez, até que finalizei o livro. E escrever este livro foi uma experiência muito, muito, muito boa. Escrever, pensar, desenvolver os personagens, desenvolver a história foi algo muito bom e que fez com que eu me apaixonasse então por escrever. E hoje, passado alguns anos, eu tenho muito mais domínio da escrita do que tinha naquela altura, na escrita, sobre como desenvolver um livro, como desenvolver personagens, como criar uma história envolvente. Hoje eu tenho muito mais capacidade e desenvolvimento do que tinha naquela altura, mas ainda assim eu digo sempre que este dom ou esse talento veio de Deus, totalmente de Deus, não uma coisa minha. Porque como eu já disse, com arte, né, com desenho, era uma coisa que eu já gostava desde criança, mas escrever não. Escrever mesmo foi algo que Deus colocou em mim. Eu nunca tive um impulso natural para isso. Então eu digo sempre, a escrita é um os livros que eu escrevo não são propriamente meus livros, são os livros de Deus. Deus apenas utiliza as minhas mãos
para, para escrever esses mesmos livros, porque esse talento definitivamente não veio de mim. Não é uma coisa que eu, vamos assim dizer, me preparei, capacitei, estudei, eu fiz alguma coisa de gênero para isso. Foi apenas um talento, um dom que Deus colocou em mim e eu apenas tenho trabalhado, trabalhado nesse mesmo talento. E em 2022 eu escrevi o primeiro livro. Em 2024 escrevi o segundo. Em 2025 comecei a escrever o terceiro, mas terminei só nesse ano 2026. Em 2000 e agora estou a escrever também o quarto livro, mas só que ainda nem sequer lancei o terceiro. Só tenho lançado o primeiro e o segundo, mas com o tempo em algum momento vou lançar. E da mesma forma que Deus deu uma ideia para o primeiro livro, Uma Realidade Angolana, Deus a seguir começou a dar-me ideia de vários outros livros. Deu uma ideia do segundo livro, né? Que eu escrevi, deu uma ideia do terceiro livro, até primeiro deu uma ideia desse terceiro livro que eu escrevi e só depois é que deu uma ideia do segundo, mas eu escrevi primeiro o livro do Zor, depois é que escrevi esse terceiro livro, depois deu-me várias outras ideias, já estou a trabalhar nesse meu quarto livro, e as outras, quando tiver mais tempo, vou trabalhar, porque como estou na universidade, não tenho assim o tempo que eu gostaria de ter apenas para escrever, mas ainda assim, sempre que arranjo tempo, sempre que estou de férias, como já estou quase a terminar a universidade, esse já é o último ano, praticamente já terminei. Vou ter ainda mais tempo disponível para me dedicar a escrever os meus livros, a empenhar-me mais nos meus livros. O que também, a parte da venda, é um desafio, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, vamos assim dizer, e às vezes tenho assim algum receio de fazer a publicidade de vida, mas ainda assim tenho feito. E tem tudo a correr bem para a glória de Deus. As minhas obras são sempre de um teor, vamos assim dizer, cristocêntricos. São sempre coisas e reflexões que eu tenho com Deus e no final acabo por transmitir nos livros, nas histórias que eu conto. São sempre em formato de histórias, contos com reflexões, para caso um dia vocês quiserem ler. E é isso. Essa foi então mais ou menos a história de como eu me tornei escritor. Talvez mais daqui para frente eu comece a fazer alguns livros sobre os livros que eu já escrevi, propriamente dita, e também a experiência de lançar livros aqui em Angola, onde eu me encontro. Mas pronto, isso fica para outro vídeo. E até aqui foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do livro, do livro não, do vídeo. Deixem um like, comentem sobre o vídeo, subscrevam também para ajudar o canal a crescer. E é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Nunca se apartem dos bons, justos, perfeitos e agradáveis caminhos do Senhor. E é isso, Senhor. E é isso, pessoal. Deus os abençoe.